Nas profundezas onde a luz se rende ao eterno abraço da escuridão, o oceano guarda segredos que sussurram através dos séculos, inaudíveis para os ouvidos apressados da humanidade. Imagine por um instante o vasto manto azul que se estende além do horizonte, uma tela infinita onde o céu e o mar se fundem em uma ilusão de paz. Mas abaixo dessa superfície serena, um mundo oculto pulsa com vida antiga, um reino de sombras, onde o tempo se arrasta como correntes frias e invisíveis. O oceano não é mero espelho da terra. Ele é seu ventre primordial, um cosmos submerso repleto de mistérios que desafiam nossa compreensão, onde o silêncio não é ausência de som, mas o prelúdio de algo vasto e inominável. A água, essa substância eterna que nos cerca e nos define, desce em camadas, como as páginas de um tomo proibido, cada uma mais densa, mais opressiva que a anterior. Na superfície, o sol dança em ondas caprichosas, pintando reflexos de ouro e prata que enganam o olhar despreparado. Aqui, o vento murmura promessas de aventura e as gaivotas traçam arcos graciosos contra o céu. Mas desça um pouco mais e o mundo muda. A zona fórtica, esse tênue véu de luz que penetra apenas 100 metros abaixo, revela um balé de vida frenética. Cardumes de peixes prateados cortam as correntes como flechas vivas. Corais erguem-se em catedrais subaquáticas de cores vibrantes e algas dançam ao ritmo das marés, tecendo tapeçarias de verde e rubi. É uma beleza que hipnotiza, um jardim submerso onde a vida explode em profusão, ignorante das trevas que aguardam abaixo. Contudo, mesmo nessa camada iluminada, o oceano personifica uma dualidade inquietante. A luz, esse frágil dom do dia, contrasta com as sombras que se insinuam nas fendas dos recifes, onde predadores espreitam com olhos frios e mandíbulas afiadas. Um tubarão-globo desliza silencioso, sua silhueta um fantasma cinzento, que evoca tanto admiração quanto pavor. Aqui, o silêncio é relativo. O zumbido distante de um cardume ecoa como um coro distante e o estalo de conchas quebradas pelo movimento das ondas lembra que a beleza carrega em si a semente da destruição. O oceano não perdoa erros. Ele engole os incautos em um instante, transformando exploradores em ecos perdidos nas correntes. Mais abaixo, à medida que a luz se dissipa como um suspiro agonizante, entramos na zona disfótica, a fronteira crepuscular, onde o dia se entrega à penumbra eterna. Aqui, entre 200 e 1000 metros, o azul se aprofunda em um índigo opaco, e a visibilidade torna-se um luxo raro. A pressão aumenta, um peso invisível que comprime o peito como as garras de um titã adormecido. Criaturas adaptadas a esse limbo emergem das trevas. Lulas gigantes com tentáculos que se estendem como cipós vivos, bioluminescentes, acendendo o vazio com pulsos de luz azulada, como estrelas caídas em um abismo. Elas não são meras formas de vida, são sentinelas de um reino oculto, seus olhos enormes, capturando os últimos resquícios de claridade, vigiando o que não foi destinado a ser visto. É nessa descida gradual que o fascínio pelo desconhecido se entrelaça com uma tensão silenciosa, um formigamento na espinha que sugere observadores invisíveis. O oceano, esse vasto organismo vivo, parece consciente de nossa intrusão. Ondas de som viajam mais longe e mais puro na água do que no ar, carregando segredos através das profundezas. Sons de baleias ecoam como lamentos ancestrais, canções que atravessam oceanos inteiros, tecendo narrativas de migração e perda. Mas há outros ruídos, mais sutis, que desafiam a ciência. Cliques agudos de cefalópodes caçando na escuridão, o rugido abafado de vulcões submarinos expelindo enxofre e lava em rios de fogo submerso. Esses fenômenos naturais, forças invisíveis moldadas por milênios de pressão e isolamento,
Pintam um quadro de um mundo onde a beleza e a ameaça coexistem em equilíbrio precário. A humanidade, com sua curiosidade insaciável, tem roçado essa fronteira final da Terra, lançando sondas e submarinos em busca de respostas. No entanto, nossa presença é uma sombra distante, um eco perturbador nesse silêncio primordial. Navios cruzam a superfície, suas hélices cortando a água com um ronco mecânico que polui as harmonias antigas. Resíduos plásticos flutuam como fantasmas inertes, enredando a vida marinha em uma teia de morte lenta. E há os desaparecimentos, mergulhadores que descem demais, submarinos que se perdem em anomalias magnéticas, equipas de pesquisa que relatam falhas inexplicáveis em seus instrumentos. Não é raiva do oceano, mas uma reflexão sombria de nossa própria fragilidade. Nós perturbamos o equilíbrio e, em troca, ele nos devolve um olhar vazio, um lembrete de que somos intrusos em um domínio que não nos pertence. Enquanto descemos ainda mais, rumo à zona fótica, o abismo além de 1000 metros, onde a luz é um mito esquecido, uma sensação de proibição paira no ar úmido. O oceano sussurra que nem todos os segredos devem ser desenterrados. Aqui, o silêncio se torna absoluto, interrompido apenas por sons que não deveriam existir. Vibrações baixas, como o pulsar de um coração colossal, ou ecos que desafiam a acústica conhecida. Cientistas, em suas estações de monitoramento, captam fragmentos desses mistérios. Mas o que emerge das gravações é mais do que dados. É um chamado do desconhecido, uma ameaça velada que faz os sensores tremerem, pois no coração desse cosmos submerso algo se move, não uma criatura catalogada, mas uma presença que observa das rachaduras do fundo marinho, onde a pressão esmaga o aço e a escuridão engole a esperança. O oceano não revela seus guardiões facilmente. Ele os oculta em camadas de mistério, convidando-nos a descer, mas alertando que o retorno não é garantido. E assim, nessa jornada para o abismo, nos deparamos com o paradoxo final. A beleza que nos atrai é a mesma que nos consome. Um véu de fascínio tecendo a teia da perdição. Nas camadas afóticas, onde o sol é uma lenda distante e o vazio se expande como o tecido de um sonho febril, o oceano revela sua essência mais pura e impiedosa. Um reino de pressão esmagadora, onde o aço geme e os ossos humanos se renderiam em instantes. Aqui, abaixo de 1000 metros, a escuridão não é mera ausência de luz, mas uma presença tangível, um manto que envolve tudo em um abraço gelado e eterno, tecendo ilusões de isolamento absoluto. A descida prossegue, lenta e inexorável, como o mergulho de uma alma em busca de redenção ou ruína, guiada por submarinos que cortam as águas densas com faróis débeis, iluminando fragmentos de um mundo que prefere o esquecimento. Imagine o abismo como um cosmos submerso invertido, onde as estrelas não brilham no céu, mas piscam nas profundezas, criadas por criaturas que desafiam a lógica da evolução. Peixes abissais, com bocas cavernosas e dentes que reluzem como lâminas forjadas no inferno, deslizam através da negritude, seus corpos translúcidos revelando esqueletos que pulsam com bioluminescência espectral. São formas de vida esculpidas pela adversidade, adaptadas a uma existência onde cada movimento consome energia preciosa. E o silêncio reina supremo, interrompido apenas pelo zumbido sutil de órgãos internos lutando contra o frio que penetra até o cerne. Essa beleza é frágil. Um espetáculo de luzes dançantes que evoca o encanto de um céu noturno submerso, mas carrega em si a ameaça de um predador invisível, cujos contornos se fundem ao breu antes de atacar com precisão letal. Contudo, é nesse silêncio primordial que o mistério se insinua, como uma rachadura em uma fachada imaculada. Cientistas, em laboratórios remotos à beira do mar,
Monitoram o oceano através de hidrofones sensíveis, esses ouvidos mecânicos que captam as sinfonias ocultas das profundezas. Ondas sonoras viajam aqui com clareza sobrenatural, multiplicando-se em velocidades que eclipsam o ar, carregando ecos de um passado geológico. O canto das baleias azuis, grave e ressonante como o rugido de deuses ancestrais, atravessa milhares de quilômetros, um hino de solidão que une os oceanos em uma tapeçaria acústica. Vulcões submarinos murmuram com bolhas de gás que estalam como confissões reprimidas, e terremotos abissais liberam tremores que reverberam como o pulsar de um coração titânico, moldando o relevo do fundo marino em cânions profundos e planícies vastas. Mas entre esses sons catalogados, algo irrompeu, um intruso que desafia as classificações da ciência. Em 2012, durante uma expedição no Atlântico Norte, uma série de gravações capturou um ruído que não pertencia a nenhum repertório conhecido. Um gemido baixo e prolongado, emergindo de além dos 6.000 metros, onde a zona Hadal se abre como as entranhas da Terra. Chamado inicialmente de Biovat, mas logo rebatizado em sussurros temerosos como o som do abismo, ele se manifestava em frequências infrassônicas, vibrando através da água, como o ronco de uma entidade acordando de um sono milenar. Não era o clique de um golfinho, nem o estalo de um camarão-pistola. Era algo mais vasto, mais deliberado, um pulso que se estendia por minutos, modulando-se em padrões que sugeriam inteligência, ou pior, consciência. Os sensores, esses sentinelas frios da exploração humana, registravam o fenômeno com precisão impiedosa, mas algo neles fraquejava. Em uma estação de monitoramento no Pacífico, durante uma transmissão ao vivo de um ROV, veículo operado remotamente, o som irrompeu sem aviso, um crescendo que fez os microfones sobrecarregarem. Pixels distorcendo nas telas como se o próprio instrumento gritasse de dor. Cientistas, reunidos em salas iluminadas por monitores, viram os dados se fragmentarem. Picos impossíveis de volume, interferências que apagavam leituras de temperatura e pressão, como se o oceano rejeitasse a intrusão. Um oceanógrafo veterano, cujos olhos carregavam o peso de décadas mergulhando em simulações, ordenou o desligamento imediato, murmurando que aquilo não era natural, era uma advertência. Equipamentos caros foram silenciados não por falha técnica, mas por um instinto primal que sussurrava: pare de ouvir. Essa anomalia, sutil e persistente, tece um véu de tensão silenciosa sobre o fascínio pelo desconhecido. O oceano, em sua dualidade eterna, oferece contrastes que hipnotizam e aterrorizam. A graça etérea de medusas flutuando como véus fantasmas, suas tentativas luminescentes traçando constelações efêmeras no vazio, contra o caos latente do som que perturba o equilíbrio. Vida floresce aqui em formas inimagináveis. Vermes tubulares que se erguem das fossas como sentinelas orgânicas, anfípodes blindados que devoram carcaças em banquetes vorazes. Mas a ameaça invisível paira, um algo que se move nas correntes termais, deslocando sedimentos em padrões que não obedecem às leis da física conhecida. É como se o abismo observasse de volta, seus olhos acústicos rastreando as sondas humanas, respondendo à nossa curiosidade com um eco que ecoa o vazio de nossa ignorância. A presença humana, essa sombra persistente, agrava o enigma. Plataformas de perfuração ecoam com o clangor metálico de tubos descendendo, poluição sonora que mascara os sussurros nativos do mar, enquanto plásticos microscópicos se assentam no fundo como uma praga silenciosa, alterando ecossistemas frágeis. Submarinos de pesquisa, ousando penetrar as fossas de Mariana ou Porto Rico, relatam falhas idênticas.
O som surge e os sistemas de navegação vacilam, guiando as máquinas para abismos laterais onde a recuperação se torna um pesadelo. Desaparecimentos pontuam os registros. Um batiscafo perdido em 1960, ecos de tripulações que nunca retornaram, não como tragédias isoladas, mas como lembretes reflexivos de nossa audácia. Nós enviamos nossas máquinas como vanguardas. Mas o oceano as devolve alteradas, carregadas de ruídos que assombram os sonhos dos engenheiros. Uma perturbação que questiona se o que capturamos é descoberta ou provocação. Enquanto o som persiste em gravações fragmentadas, analisado em laboratórios sob luzes frias, uma inquietação se instala. O que desperta no abismo quando o escutamos? Ele não revela sua origem, uma criatura colossal, um fenômeno geológico mutante ou algo mais antigo, eco de uma era pré-humana. A descida continua, mas agora com o peso de uma presença sentida, um formigamento que sugere que o oceano não é passivo. Ele responde em tons graves que fazem os corações dos exploradores ecoarem em uníssono com o mistério. Beleza e destruição entrelaçam-se mais apertado, o fascínio pelo cosmos submerso, tornando-se o laço que nos arrasta para o inevitável confronto com o inominável. Nas entranhas da zona radal, onde as fossas oceânicas se abrem como feridas primordiais na crosta da Terra, a descida atinge seu ápice de isolamento e opressão. Um mergulho que transcende o físico para tocar o limiar do inefável. Aqui, abaixo dos 6.000 metros, a pressão não é mero número em um manômetro. Ela é uma força viva, um titã que comprime o mundo em um sussurro eterno, moldando rochas em argila e transformando o vazio em uma presença sufocante. Submarinos, esses frágeis cápsulas de ambição humana, descem com faróis que perfuram a negritude como agulhas em um véu impenetrável, revelando um relevo de abismos e picos submersos, canhões que engolem a luz e planícies sedimentares onde o tempo se acumula em camadas de silício e osso fossilizado. O oceano, nesse reino oculto, personifica o silêncio como uma entidade vigilante, um guardião que permite a intrusão apenas para testar os limites da carne e do metal. Criaturas dessa profundidade emergem como visões de um pesadelo evolutivo, formas esculpidas pela ausência de misericórdia. Peixes quimera, com caudas serpenteantes e olhos reduzidos a pontos de percepção tátil, deslizam através das correntes frias, seus corpos gelatinosos pulsando com uma bioluminescência tênue que evoca lanternas de almas perdidas. São sentinelas do abismo, devorando o que resta da vida que afunda das camadas superiores. Carcaças de baleias que tombam como meteoros orgânicos, nutrindo comunidades de bactérias quimiosintéticas em fontes hidrotermais, onde a química da terra borbulha em chaminés de enxofre, pintando o breu com tons fantasmagóricos de vermelho e amarelo. Essa beleza é um contraste cruel com a ameaça inerente. O equilíbrio é precário, um passo em falso e o caos irrompe, com deslizamentos de sedimentos que soterram ecossistemas inteiros, ou predadores que emergem do nada, mandíbulas dilatadas engolindo presas em um instante de escuridão absoluta. O oceano sussurra aqui não com ondas, mas com vibrações que ressoam nos ossos, um lembrete de que a vida persiste não por graça, mas por teimosia implacável. É nesse equilíbrio frágil que o som do abismo ganha contornos mais sinistros, uma anomalia que se entrelaça ao tecido do mistério como uma veia pulsando sob a pele do mundo. Gravações subsequentes, capturadas por arraios de hidrofones espalhados como uma rede nervosa pelo leito oceânico, revelam padrões que desafiam a análise racional. O gemido inicial se ramifica em harmonias complexas, modulando-se em frequências que mimetizam o eco de migrações animais, mas com uma cadência irregular,
como se algo imenso testasse os limites de sua própria voz. Em uma expedição no Pacífico Sul, em 2018, um ROV penetrando a fossa de Kermadec registrou o fenômeno em proximidade inédita. O som surgiu não como um evento isolado, mas como uma sinfonia crescente, vibrações que fizeram o veículo tremer, seus sensores de sonar distorcendo em loops impossíveis, como se o abismo respondesse à presença com um diálogo não solicitado. Cientistas, assistindo de salas de controle a milhares de quilômetros de distância, notaram o pânico nos dados, leituras de profundidade flutuando erraticamente, câmeras capturando sombras alongadas que se moviam contra as correntes, formas que não correspondiam a nenhuma silhueta conhecida, nem baleia, nem vulcão, nem fratura tectônica. Algo se move nas profundezas, uma presença que observa com a paciência de eras geológicas, seus movimentos deslocando massas de água em redemoinhos sutis, detectados apenas por anemômetros que registram fluxos anômalos. Não é uma criatura no sentido vulgar, mas uma força que não deveria estar ali, emergindo das camadas sedimentares onde fósseis de eras extintas repousam em silêncio eterno. O som, com sua persistência, evoca a ideia de um guardião despertado, um eco de algo colossal que se agita nas fossas, talvez uma entidade biológica evoluída além da compreensão, ou um fenômeno acústico gerado por cristais de gelo abissais, se partindo em padrões ritmados, teorias que os pesquisadores debatem em conferências sussurradas, mas que falham em dissipar o formigamento de inquietação. A ameaça é sutil, velada em camadas de dados fragmentados, sensores desligados, não por precaução técnica, mas por um instinto coletivo que grita que escutar demais convida o desconhecido a responder, a se aproximar, a envolver as máquinas em sua teia invisível. A humanidade paira como uma sombra espectral sobre esse drama submerso. Nossa curiosidade, uma lâmina de 2 gumes que corta tanto o véu do mistério quanto nossa própria sanidade. Plataformas de extração, erguendo-se como torres de Babel modernas na superfície, liberam ruídos industriais que se propagam para o abismo, interferindo nas harmonias nativas e talvez provocando o som em retaliação. Um eco distorcido de nossas próprias máquinas, amplificado pela densidade da água. Poluição química se infiltra nas correntes termais, alterando a química das fontes de vida e potencialmente despertando respostas imprevisíveis nas formas adaptadas ao extremo. Relatos de equipas de mergulho profundo, envoltos em sigilo, falam de alucinações auditivas, tripulações em batiscafos, ouvindo o gemido filtrado através das paredes de titânio, uma sinfonia que sincroniza com seus batimentos cardíacos, induzindo pânico que leva a erros fatais. Uma manobra errada e o veículo é sugado para uma fenda lateral, desaparecido nos arquivos como mais um enigma não resolvido. Não é acusação, mas uma reflexão perturbadora. Nós enviamos nossos emissários mecânicos como oferendas ao desconhecido, e o oceano os retorna marcados, carregados de vibrações que ecoam em laboratórios noturnos, questionando se nossa busca por conhecimento é salvação ou provocação a um sono que deveria permanecer intocado. Enquanto o som persiste, modulando-se em variações que sugerem evolução, mais complexo, mais próximo, a tensão silenciosa se aprofunda, um fascínio pelo cosmos submerso que se entrelaça ao pavor de sua vastidão. Beleza e destruição dançam em um tango eterno. As luzes bioluminescentes das criaturas hadais traçando constelações efêmeras contra o breu, enquanto o pulso acústico ameaça engolir tudo em um caos primordial. O abismo não revela. Ele insinua, convidando a descida final com promessas de revelação, mas carregando o peso de uma verdade que pode nos consumir.
E assim, nessa fronteira final da Terra, nos deparamos com o paradoxo inescapável. O que chamamos de descoberta é, na essência, um confronto com o vazio que nos define, um eco que ressoa de volta o silêncio de nossa própria insignificância. Nas profundezas da zona Hadal, onde o abismo se fecha como as mandíbulas de um Deus esquecido, a descida humana atinge um ponto de não retorno, um limiar onde a curiosidade se transforma em rendição perante o inexorável. Submarinos, esses relicários de engenho e ousadia, pairam suspensos em um equilíbrio precário, seus cascos rangendo sob a pressão que equivaleria ao peso de montanhas inteiras, enquanto faróis cortam o breu em feixes trêmulos, revelando um mundo de sombras eternas e formas indistintas. O oceano, nesse domínio final, não é mais um vasto corpo de água, mas um organismo consciente, pulsando com correntes que carregam segredos de eras glaciais e cataclismos perdidos. Um cosmos submerso onde o tempo se dissolve em camadas de sedimentos acumulados. Cada partícula um testemunho mudo de vidas extintas e forças que moldam a Terra desde seu nascimento primordial. Aqui, a beleza emerge em silhuetas etéreas, contrastando com a ameaça que permeia cada vibração. Bactérias quimiosintéticas florescem ao redor de fontes hidrotermais, tecendo ecossistemas luminosos em um inferno de enxofre e metais pesados, onde tubos gigantes se erguem como órgãos vitais de um planeta vivo, expelindo plumas de calor que dançam no frio absoluto, pintando o vazio com auroras subaquáticas de tons sulfúricos. Criaturas hadais, esculpidas pela paciência impiedosa da evolução, deslizam como fantasmas, isópodes gigantes, blindados em carapaças quitinosas que ecoam o clangor de armaduras antigas, devoram restos orgânicos em rituais vorazes, suas mandíbulas triturando o que afunda das alturas como oferendas involuntárias. Essa profusão de vida, frágil e resiliente, evoca um jardim primordial escondido nas entranhas da terra, um espetáculo de adaptação que hipnotiza o olhar humano através de lentes embaçadas, mas carrega em si o veneno da destruição. Um deslizamento sutil de lodo e o equilíbrio se rompe, soterrando comunidades inteiras em um silêncio eterno. Um caos que o abismo engole sem remorso. No entanto, é o som que domina essa sinfonia oculta. Uma presença que se entrelaça ao tecido do mistério como uma raiz se aprofundando no solo da realidade. As gravações, fragmentadas e reverenciadas em arquivos sigilosos, capturam sua essência em pulsos que se estendem além dos limites do audível. Um gemido que modula-se em camadas, sugerindo não mero acidente geológico, mas uma comunicação deliberada, um sussurro de algo que desperta devagar, testando os intrusos com ecos que reverberam nas paredes dos submarinos como batidas de um coração colossal. Em expedições recentes, sondas autônomas enviadas para as fossas mais remotas, como a de Tonga, um abismo que se estende por 10 quilômetros de negritude absoluta, registraram o fenômeno em sua forma mais pura. O som irrompe não como interrupção, mas como crescendo inevitável. Vibrações que fazem os instrumentos oscilarem, câmeras capturando distorções na água, bolhas que se formam sem fonte aparente, como se o próprio oceano exalasse um suspiro de irritação. Algo se move nessas profundezas, deslocando sedimentos em padrões circulares, que desafiam as correntes conhecidas, uma silhueta alongada que foge aos sensores, deixando apenas o rastro acústico de sua passagem. Não uma criatura de escamas e barbatanas, mas uma anomalia que não pertence ao catálogo da vida. Um guardião velado que observa das fendas tectônicas, seus olhos sônicos rastreando cada incursão humana com a paciência de milênios. A tensão silenciosa se intensifica, um formigamento que permeia não apenas as máquinas, mas a psique dos que as controlam.
evocando o fascínio pelo desconhecido entrelaçado a um pavor primordial. O oceano, em sua dualidade impiedosa, contrasta a luz bioluminescente das presas-lanterna. Esses predadores com mandíbulas iluminadas que atraem e devoram em um instante de traição, com o caos latente do som, que ameaça romper o véu do equilíbrio, transformando o silêncio em um coro de advertências. Vida e destruição coexistem aqui, em um abraço mortal. Corais de profundidade, frágeis como cristais de gelo, abrigam simbioses que desafiam a ausência de sol, enquanto o pulso infrassônico sugere uma força maior, capaz de alterar fluxos oceânicos inteiros, talvez despertando tremores que ecoam para a superfície em tsunamis distantes e inexplicáveis. A presença humana, essa intrusão espectral, paira como uma névoa perturbadora sobre o abismo, nossos artefatos ecoando como feridas no tecido primordial. Plataformas de pesquisa flutuam acima, suas sondas descendendo como dedos curiosos, mas carregando o resíduo de nossa era. Partículas de microplásticos que se assentam nas fossas como uma poeira tóxica, alterando a química das comunidades hadais e potencialmente amplificando o som em respostas imprevisíveis, como se o oceano, irritado, amplificasse sua voz em retaliação. Ruídos de perfurações distantes se propagam para baixo, mascarando as harmonias nativas e talvez provocando o fenômeno. Um diálogo involuntário, onde nossas máquinas gritam, e o abismo responde em tons graves que sobrecarregam os sistemas. Relatos de equipas isoladas falam de momentos de fraqueza. Oceanógrafos em cabines pressurizadas, sentindo o som infiltrar-se através das paredes, sincronizando-se com seus pulsações, induzindo uma desorientação que leva a decisões fatais. Um curso alterado e o veículo é perdido para sempre, engolido pelas sombras como tantos antes. Não é julgamento, mas uma meditação sombria sobre nossa fragilidade. Enviamos emissários ao coração da terra, mas retornam fragmentados, carregados de ecos que assombram noites insones, questionando se nossa busca desperta o que deveria dormir. Enquanto o som evolui em gravações esparsas, mais complexo, mais insistente, como uma linguagem se formando no vazio, uma inquietação profunda se instala, o fascínio pelo reino oculto tornando-se o laço que nos arrasta para o inevitável. O oceano guarda verdades que a humanidade não está preparada para abraçar, segredos que sussurram de além dos 6.000 metros, convidando a descida final com promessas de revelação, mas tecendo a teia de uma perda irrevogável. Beleza e ameaça fundem-se no abismo, um véu que oculta o inominável, deixando-nos com a sensação persistente de que algo observa, algo responde, algo espera o momento de emergir, e no silêncio que se segue ao desligamento dos sensores, ecoa a pergunta não dita. O que despertamos no coração das trevas? E qual será o preço de nosso silêncio forçado? O abismo não esquece, ele apenas aguarda em um pulso eterno que ressoa através do vazio, lembrando que alguns sons são melhores deixados inaudíveis.